Meu nome é Nilson Luiz Mai e nasci em Santa Cruz do Sul, uma cidade tipicamente de origem alemã. Meu pai era jogador de futebol do Santa Cruz e, em função disso, no tempo do amadorismo ainda, ele foi contratado para jogar em Caxias do Sul, na empresa Eberle, que, a exemplo do Renner, aqui em Porto Alegre, queria também ter um time de futebol. Com isso, eu tinha 1 ano e meio de idade, nascendo numa cidade alemã, fui me criar e ter toda a minha infância, toda a minha adolescência, todo o colégio, numa cidade tipicamente italiana. Então, houve essa mescla já na minha formação de curso primário. Estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo, e lá, que é uma escola lasalista, nós tivemos uma educação e uma formação extremamente competente, porque na época não havia cursos de pré-vestibular ou esse tipo de coisa, então nós tínhamos que estudar tudo no próprio colégio. Então, com 17 anos, nós estamos falando no ano de 1957, eu terminei o curso chamado científico na época e fiz vestibular aqui na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul. Fui aprovado e em 1958, portanto, comecei a cursar a Faculdade de Medicina em seu primeiro ano, o que possibilitou que em 1963 nós tivéssemos então a nossa formatura. Eu acredito que essa minha trajetória inicial de estudos, de vontade de adquirir, de ter, de viver no meio dos livros, de viver no meio do estudo em si de todas as matérias. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de história, de literatura, de filosofia, e mesclei isso com o estudo das ciências mais exatas, que me encaminhariam então para a medicina. Mas eu atribuo, como estava dizendo há pouco, que tudo isso, inclusive hoje, já tanto no ocaso da própria vida, tenha começado quando os irmãos lasallistas me disseram: tu queres ser professor à noite? Estudava de dia, e lecionar para pessoas de 20, 30 anos de idade que deixaram de estudar no curso primário e que precisam retomar esse estudo. E eu disse: sim, eu quero. Eu tinha 14 anos. Então, aos 14 anos, eu me tornei um professor ad hoc, digamos assim, né, sem formação maior. Me soltaram numa sala de aula com 20 adultos e disseram: tá aí, agora tu dá aula. De quê? Português, matemática, história e geografia. E assim, eu fui obrigado, mas é o que eu gostava, a aprender por si, com autodidatismo, lidar com pessoas, lidar com alunos, no caso, mas que mais tarde, logicamente, possibilitaram lidar com pessoas em reuniões, em assembleias, em convenções, etc. Aos 17 anos, então, lá em Caxias ainda, antes de fazer o vestibular, eu já era um professor velho. Eu já tinha lecionado 3 anos, todas as noites, estudava de dia, e todas as noites, das 7h30 às 10h30, eu lecionava no colégio. Voltemos à medicina. À medida que eu me formei, naquele período também se fazia uma espécie de internato, que era uma semi-residência, o que eu fiz no decorrer do 6º ano. E queria trabalhar no interior. Eu estava baseado naquela questão da cidadela, do Cronin, queria ser um médico geral no interior, lidar com as dificuldades, ao mesmo tempo atender traumatologia, obstetrícia, parto, neurologia e todas essas coisas que possibilitassem aquela verdadeira missão que eu imaginava, e até hoje ainda imagino, do médico no interior. E fui trabalhar num local chamado Vila Progresso.
no interior de Lajeado. Depois de 1 ou 2 anos, fui trabalhar em Marques de Souza, na mesma região, e depois fui convidado para trabalhar em Lajeado. E aí então tive a oportunidade de fazer a minha graduação, recém 3 ou 4 anos depois de formado, em gastroenterologia. Fiz todos esses cursos nesse sentido, fiz a graduação e tenho título pela Associação Médica Brasileira de gastroenterologista. Na época, a gastroenterologia não estava totalmente definida e, na realidade, no consultório, na prática médica, no hospital, eu fazia clínica e cirurgia do aparelho digestivo. E com o decorrer do tempo, com outros cursos, com outra formação, com outras atualizações, eu acabei ficando mais na cirurgia do aparelho digestivo. Em Lajeado, eu trabalhei durante 28 anos. Toda a minha vida profissional foi desenvolvida lá, uma cidade polo, um centro da região do Alto Taquari. Na década de 1970, apareceu uma ideia nova que surgia do interior de São Paulo, em Santos, que era a formação de cooperativas médicas denominadas Unimed. Aquela ideia chegou à nossa região, nós achamos que era interessante assumir uma liderança aqui no estado do Rio Grande do Sul nesse sentido. Fomos a São Paulo, aprendemos alguma coisa lá a respeito deste tipo de cooperativa urbana, que também não era comum. Cooperativismo até então sempre foi rurícola, e implantamos em Lajeado a primeira cooperativa médica Unimed do estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí, dessa década de 1970 em diante, eu me envolvi muito com a administração, com a gestão, que no começo era fácil, e na evolução fui presidente da Unimed, que foi formada lá durante 7 anos, e chegando então pela década de 1980, provavelmente 85, 86, eu fui eleito presidente da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, pelo trabalho que se tinha desenvolvido lá. E como se pode ver, até hoje eu estou aqui. São décadas, né, nessa presidência da federação. Nós desenvolvemos, à medida que eu fui vendo que a Unimed crescia, eu cheguei à conclusão que eu não podia mais fazer 2 coisas bem. Uma em Lajeado, em cirurgia, e outra administrar a federação, que já necessitava de uma presença muito mais constante. Com isso, então, aí pelo ano 2000, já estamos falando nisso, eu acabei me transferindo, mudando com toda a família para Porto Alegre e passei a me dedicar exclusivamente à administração da federação e do sistema Unimed em todo o Brasil. Então, estou aí até hoje. A federação aqui no nosso estado, ela cresceu muito, aí existe uma harmonia, existe uma unidade, existe um trabalho a ser desenvolvido por equipes, e hoje isso me ocupa praticamente 12 horas por dia, além das viagens que tem que se fazer e demais obrigações a esse respeito. Falemos um pouco agora do que eu costumo chamar de ofício paralelo. Se eu fosse aqui desse depoimento dizer o que eu estudei mais na minha vida, ao lado da medicina, ao lado da atualização, ao lado de me tornar assim um cirurgião de aparelho digestivo que pudesse dar-se bem com afetividade com seus clientes, né, com aquele relacionamento médico-paciente que nada mais é do que um relacionamento, um binômio de confiança e consciência, né, de um lado e do outro. Eu diria que o que eu estudei mais foi literatura. Desde os 12 anos até hoje, eu estudo literatura praticamente quase todos os dias. O que significa estudar literatura? Significa buscar nos livros o conhecimento que é possível ter da história literária, dos textos, da crítica literária,
do conhecimento dos autores, e hoje eu me considero assim um estudioso que é capaz de conversar, de discutir, de dialogar com qualquer um dos professores, qualquer um dos escritores a respeito da história da literatura ocidental, por exemplo. Então, isso não é um hobby, não é uma diversão, não é um lazer. Eu passei a chamar ofício paralelo. É o meu ofício secundário. Hoje já não é mais secundário, eu diria até que é o ofício primário. E à medida que eu fui estudando, fiz curso de letras para teorizar um pouco isso, na Universidade de Caxias do Sul, que tinha um campus em Lajeado naquela época, já faz muitos anos isso. Escrevi muito em jornais e suplementos literários, tem mais de 200 artigos a respeito de diversos setores da literatura, e no decorrer do tempo, como costuma acontecer, a gente passa também a ficção a ser um escritor, mesmo que essa profissão hoje não esteja regulamentada. A pessoa é médico, advogado, é engenheiro e é escritor, não tem uma carteirinha lá, eu sou escritor. Então, desde que eu comecei a publicar, eu publiquei um primeiro livro na década de 1980, talvez 1982, e hoje eu tenho participação em 12 antologias de contos e crônicas, algumas premiadas, e tenho 7 livros entre romances, novelas e outros, dentre os quais este Bosque da Solidão foi o último lançado ao final do ano 2017. Os demais livros, todos eles estão editados, cada um tem o seu formato da editora e tem os seus temas a respeito, né? Este último livro, por exemplo, Bosque da Solidão, está relacionado ao desenvolvimento de uma personagem feminina, que eu tive que estudar muito e ver como se escreve com sentimentos femininos, portadora do distúrbio bipolar de humor, vulgarmente chamado de bipolaridade, e tudo o que acontece na vida dessa pessoa desde a infância até o desenlace, muitas vezes, que essa dor emocional, psicológica provoca. Portanto, este é o meu mundo de hoje. Aqui, o trabalho, as viagens pela Unimed e a literatura. Eu já não tenho mais o consultório, etc. Por que foi escolhido para entrar na Academia de Medicina? Quando ela foi fundada, eu sou sócio fundador. Eu acredito, não sei exatamente, nunca perguntei isso, eu não tenho vida acadêmica. Como você pode ver, os demais participantes, todos têm uma vida acadêmica, professores, docentes, professor titular, né, trabalhos publicados, participação em mesas, etc. A minha vida é uma vida de associativismo, uma vida de liderança, uma vida de participação em todos os eventos relacionados à medicina, num outro sentido, não aquele totalmente científico, e uma vida literária e uma participação como médico de família, digamos, um médico generalista, um médico que executou todas as suas funções na medicina com honestidade, com ética, não tive nenhum problema até hoje, com afeto com seus pacientes. E eu acredito que quando foi criada a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, os primeiros fundadores aqui, os professores, lembraram-se de que a academia é do Rio Grande do Sul, ela não é de Porto Alegre, e que, portanto, precisava um percentual de médicos também do interior. E nesse percentual encontraram um de uma região, outro de outra, e foram buscar Dr. Mai lá em Lajeado, pelas características que eu tive a oportunidade de apresentar até agora. Acredito que seja isso o motivo por que me levaram à academia. Eu estou lá até hoje. Também penso que os fundadores dessa academia, já um percentual muito grande, eram pessoas de idade mais avançada, já não estejam mais aqui entre nós. Então, nós constituímos lá um pequeno núcleo, um percentual
né, daqueles que estão lá naquela primeira linha das fotografias, ainda resistindo até hoje como sócios fundadores e que estão participando ativamente do nosso mundo, dessa nossa Academia de Medicina aqui do Rio Grande do Sul.